Olá, este é o Marantz Model 1200B, que pertence ao Alexei lá de Brasília. Se você não viu o primeiro vídeo da apresentação, do unboxing e apresentação deste amplificador, eu sugiro que você pare esse vídeo, volte lá e assista primeiro aquele. Aí você vai conhecer melhor esse amplificador, um pouco da história da empresa Marantz e vai entender a importância desse equipamento. Bom, esse é o vídeo número 2 e nesse vídeo o que nós propomos é fazermos uma análise técnica da situação atual desse equipamento, os erros que foram cometidos e aquilo que nós vamos propor para esse projeto de restauração. Porque propor, se você não conhece ainda o canal do Museu da Eletrônica, se inscreva, ative as notificações do computador e visite as playlists do canal. Vamos lá então. Quando nós falamos de um equipamento Marantz, e vamos usar esse exemplo do Model 1200B, nós estamos falando de um equipamento que é nada mais, nada menos do que existe de melhor, ou do que existiu de melhor da eletrônica analógica de todos os tempos. Esse console stereo amplifier está dentro ou está entre os equipamentos de mais alto nível que já foram fabricados em todos os tempos. Então nós não estamos falando de um equipamento qualquer. Nós estamos falando de um equipamento que junto da vida daqueles que amam o áudio, daqueles que reconhecem neste equipamento uma reprodução de áudio com uma pureza que somente os ouvidos mais aprimorados ou somente os ouvidos que sabem entender, nós podemos chamar de equipamento de alto nível, e ele está junto com outras grandes marcas como Onkyo, Macintosh, Fisher, Akai, por que não Yamaha e também, por que não, Gradiente e Polivox no Brasil, para não depreciarmos, né, as nossas marcas aqui do país. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a mostrar em partes neste vídeo os problemas em detalhes que nós encontramos neste amplificador, e depois de mostrar todos os problemas, eu vou mostrar também as propostas de solução que nós vamos ter aqui. Bom, ao final desse vídeo, e eu espero que vocês gostem, espero que o proprietário aprecie também esse vídeo, nós teremos duas alternativas. Uma, o proprietário vai concordar com os nossos termos e ele vai aprovar esse trabalho, ou a segunda, nós vamos fechar o amplificador e devolver para ele exatamente como chegou aqui. Esse vídeo tem uma dupla importância, ou melhor, dá para com vocês que são, assim como eu, amantes da eletrônica antiga, e também você talvez seja um audiófilo, alguém que ama áudio. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você a beleza desse projeto e do equipamento que está aqui na bancada. Uma segunda utilidade desse vídeo vai ser tornar absolutamente transparente esse trabalho. Não só o proprietário, mas qualquer pessoa que vai assistir esse vídeo, em qualquer época da história, enquanto existir YouTube, vai ver a situação que está nesse momento esse aparelho. Agora nós estamos no mês de julho de 2022, o aparelho está na bancada. Talvez você assista esse vídeo daqui a 1 ano, 2 ou 3, você que vai, talvez até você nunca ouviu falar em Marantz, e com esse vídeo você vai se interessar e vai ir atrás da história dessa grande empresa que produziu esses equipamentos. E uma terceira utilidade desse vídeo é, se o proprietário eventualmente não autorizar o trabalho, não concordar com os nossos termos, nós vamos então, daqui a pouco, na edição final desse vídeo, colocar a parte em que nós vamos fechar o amplificador, embalar ele exatamente como ele está e devolver para o proprietário. Bom, se caso ele confiar esse trabalho a outro colega, o outro colega terá um subsídio para ver a situação que está esse amplificador e poder fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Uma avaliação técnica e um orçamento e uma proposta de solução. Ok? Vamos lá então? Começando aqui então pela parte de trás, a primeira coisa que eu comento é que, como eu falei no vídeo anterior, o proprietário enviou esses pinos banana e ele solicitou que nós fizéssemos a substituição dos terminais de saída de áudio por esses pinos banana. Bom, nós não vamos fazer isso, eu já falei no outro vídeo, apenas estou ressaltando de novo, porque se no início desse vídeo eu disse que este é um equipamento de ponta, de alto nível, ou melhor, altíssimo nível, e principalmente, eu não falei antes, ele é bastante raro,
Se você procurar esse amplificador, mesmo no eBay americano, onde ele foi produzido, você vai ver que é difícil de conseguir um. E se conseguir, provavelmente vai conseguir no estado de sucata, que vai ser um tremendo desafio devolver a vida a ele. Então, isso aqui, infelizmente, eu espero que o proprietário entenda, não será feito. Eu não vou falar pontualmente sobre cada coisa aqui, porque seria repetitivo, está lá no outro. A proposta será desmontar totalmente, tirar todos os parafusos, separar todas as placas, tirar o transformador, tirar os capacitores, tirar os estágios de potência, desmontar, como se nós estivéssemos na fábrica desmontando o equipamento. Aí todas as partes metálicas, elas serão desoxidadas, em primeiro lugar. Aqui nós temos que ter um cuidado muito grande com a serigrafia. Isto aqui precisa ser tudo limpo, isso aqui tem que voltar a brilhar. Esses conectores RCA, eles não podem ter essa oxidação. Então a gente desmonta, usa a lixa líquida e eles ficam perfeitos, como saíram da fábrica. Ficam brilhando e bonitos. Isso tem que ser feito. Como a gente vai desmontar tudo, a gente vai conseguir separar então as partes metálicas. Olha lá, aqui no detalhe dá para ver bem. Olha o que tem de oxidação aqui nesse lugar, né? Eu não havia notado antes, mas em algum momento aí da história do aparelho, alguém perdeu aqui dentro um caninho daqueles de limpa-contato. Eu espero que seja limpa-contato, tomara que não seja WD-40. Acredito que não vejo aqui. Procure aí nas playlists do canal, está o nome lá, nunca faça isso. Bom, vamos lá, vou começar aqui por essa placa. O que a gente vê nessa placa, e ainda bem, pelo menos visivelmente a gente não nota, ela parece estar no seu estado original. Essa placa tem que ser separada dos transistores de saída de áudio, e ela, tanto essa placa que eu estou mostrando nesse momento, como as outras placas que eu também mostrei no primeiro vídeo, aqui, vamos lá, placa de saída de áudio, vamos chamar isso aqui de canal direito. A placa do Power Amplifier, vamos chamar esse aqui de canal esquerdo. A placa de proteção, dá para ver um relé lá embaixo, ó. Na sequência eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui que não deveria ter sido feita. Os capacitores da fonte de potência, os retificadores em ponte, lá, a placa fono, a placa RIAA, aqui a placa de tom, e aqui a placa do amplificador X10. Bom, e aqui a placa que recebe todas essas outras. Lá no outro vídeo você vai ver isso. Todas essas placas, elas têm que ser separadas, literalmente separadas, retira daqui. Todas elas têm que tomar um banho de álcool isopropílico, vontade nas placas, eu esqueci, perdão. Aqui a placa da parte de filtragem, essa placa aqui, né? Olha lá, tem todos esses capacitores, a placa de filtragem. O circuito retificador aqui em ponte, do circuito retificador vai para esses capacitores, né? E aqui a placa, então, que faz a retificação, ou melhor, que faz a filtragem, que vai alimentar esses circuitos aqui. Aqui tem que haver uma filtragem mas muito de alto nível para poder termos uma alimentação sem nenhum tipo de ruído nessas placas de áudio. Bom, então todas elas serão separadas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas. O que a gente faz? Separa todas elas, coloca sob uma mesa com um jornal, geralmente papel jornal na parte de baixo, aplica álcool isopropílico nas duas faces, começa pelo lado dos componentes, o primeiro processo, depois o segundo processo vai pelo lado da solda. Uma aplicação, aguarda 30 minutos. Mais uma aplicação, aguarda 30 minutos. Mais uma aplicação, aguarda 30 minutos. Vira as placas e repete o processo. Uma aplicação, 30 minutos, uma aplicação, 30 minutos, uma aplicação, 30 minutos. Feito isso, e se for necessário, claro, no início dos processos, usa um pincel com cerdas bastante macias e tira qualquer acúmulo de sujeira. Talvez não vai ser necessário, porque uma das primeiras coisas que a gente vai propor fazer nesse amplificador
é usar um compressor de ar e tirar o máximo possível da poeira. Não tem muito, mas precisa ser feito. Depois de lavada todas as placas completamente, então a gente entra para a parte das substituições. Vamos lá, antes de falar das substituições, eu quero falar dos erros que, lamentavelmente, em algum momento da história do equipamento, alguém cometeu. Aqui eu já citei antes, dos dois lados, nós temos dois pares de transistores Motorola, são os originais. Os códigos são SJ2520 e SJ2519. Aqui, originalmente, nós temos dois SJ2520 e dois SJ2519. Neste amplificador especificamente, não sabemos o que está aqui, porque rasparam. Nós só podemos deduzir que, como foi raspado, e raspar, como eu falei, é uma coisa de má fé, né, puramente de má fé, então alguém substituiu esses transistores e colocou algum transistor aí que não é original, logicamente, e raspou, talvez para ocultar o seu próprio crime. Olha a palavra que eu vou usar, crime. Na minha modesta opinião, quando nós falamos de um Marantz, qualquer substituição que não seja correta, que não seja analisada tecnicamente, ela poderá ser caracterizada como crime. Bom, então os aqui, muito provavelmente não estão mais aqui. Este é um dos primeiros desafios que nós vamos ter nesse projeto. Primeiro, mostrar para o proprietário que não pode fazer isso aqui. E segundo, a Marantz, em momento nenhum da sua história, indicou transistores substitutos para esse par de saída de áudio. Bom, então, quem sou eu? Um mero e simples mortal, trabalhando aqui no sul da América do Sul, num país chamado Brasil, que não tem uma conotação científica muito relevante. Aliás, é o contrário. Então, quem sou eu para propor que eu posso simplesmente fazer isso que foi feito aqui de forma segura? Como eu posso afirmar para o proprietário de que nós vamos colocar outros transistores aqui no seu maravilhoso Marantz modelo B12, que eu posso garantir que vão funcionar, se eu tiver certeza? Vamos lá então? Olha só, aqui está SJ2520, ok? Esse é o par PNP. Dos dois lados do amplificador de potência, nós temos um par PNP de SJ2520 instalados em paralelo. O que nós temos aqui? Eles estão literalmente ligados em paralelo, base com base, coletor com coletor, e um resistor limitador de corrente nos seus emissores. O que nós temos aqui? Isso aqui vai aumentar a potência de saída? Não. O que isso aqui faz é um amplificador de corrente. Nós temos aqui o dobro, ou melhor, essa não é a expressão correta. O que isso aqui faz é, quando nós colocamos os transistores em paralelo, nós temos a corrente que vai ser entregue à saída de áudio amplificada, porque eles estão em paralelo. Então aqui nós temos um par de SJ2520 e do outro lado nós temos um par de SJ2519, que são os NPN. Dos dois lados é exatamente assim, ok? Bom, como nós conhecemos transistores equivalentes a isso aqui, até pode ser que se encontre em fóruns, em outros lugares, pessoas dizendo, e eu já tive o desprazer de ver alguns comentários, até fora do Brasil, inclusive em fóruns americanos, e pessoas sugerindo colocar aqui 2N3055. Bom, eu vou me abster desse comentário, eu nem vou comentar. Bom, mas assim, há a possibilidade que se vê nos fóruns de fazer uma substituição. Há uma substituição que alguns colegas têm sugerido. Existem dois transistores modernos, MJ21193G e MJ21194G. Esses transistores podem ser comprados na Mouser, é um dos exemplos. Esses transistores são fabricados na atualidade por uma empresa multinacional americana chamada onsemi. Bom, nós poderíamos comprar esses transistores e colocar aqui e fazer um teste na prática? Conseguiríamos.
mas essa não é a forma que nós trabalhamos. Para nós termos certeza se esses transistores de saída são compatíveis e podem ser substituídos, nós vamos ter que submeter eles a alguns testes. Por quê? Porque ninguém colocou nos fóruns. O que a gente encontra nos fóruns são pessoas opinando de que dá certo e que já fizeram. Mas mostraram? Bom, até esse momento a gente não viu ninguém mostrar. Outro fator: transistores modernos fabricados na China. Sim, a OnSemi é uma multinacional que tem polos industriais em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Malásia e na China, e muito provavelmente esses transistores são fabricados na China. Eu não vou falar da Malásia, vou falar só da China. Bom, a minha opinião pessoal agora, isso é subjetivo, se você não concordar, tem todo o direito. Eu desconfio de tudo que é feito na China, absolutamente tudo. Eu estou aqui questionando a Mouser? Não, a Mouser já provou de longa data de que é uma empresa confiável. Mas se o componente é fabricado na China, o fator de confiabilidade da distribuidora não conta, porque ela pode receber lotes de transistores verdadeiros e pode receber lotes de transistores falsos. Sim, porque os chineses copiam tudo. Isso é mais antigo do que eu posso expressar aqui nesse vídeo. Bom, qual a proposta então para nós validarmos se esses transistores podem ser colocados nesse Marantz? Tem algumas coisas que nós podemos fazer. O Marantz precisa de 2 pares em cada lado, então nós precisamos de 8 transistores. Então que o proprietário compre apenas um transistor de cada. Exatamente, um transistor fora do amplificador, fora. O próprio fato de nós propormos comprar apenas um de cada já prova de que eu não vou colocar no amplificador. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer alguns testes em bancada. Um deles, usando o Curve Tracer, nós vamos traçar as curvas desses transistores e aí vamos comparar essas curvas com esses transistores que estão no amplificador. Por quê? Porque se nós tivermos um pouco de sorte, ainda está aqui no amplificador transistores originais. Como eu disse, é impossível saber. Mas com o Trace Curver, talvez nós possamos traçar as curvas do par de 905. Ele foi desenvolvido, foi projetado para, junto com o osciloscópio, nos dar as curvas características desses transistores. Quando eu colocar os 2 transistores que eu vou propor para o proprietário que compre no Curve Tracer, como eu tenho a folha de dados ou o datasheet desses transistores, eu vou também conseguir validar se essas curvas que estão no datasheet trabalhar numa certa corrente. O que eu vou fazer então? Fora do amplificador, eu vou montar um setup e vou aplicar corrente nesses transistores. Vou começar com uma corrente mais baixa, vou ir aumentando essa corrente e vou ver se o transistor suporta. Claro que eu vou ter que montar ele num dissipador de calor, e aí eu vou ter que ir controlando também a temperatura e testando para saber o que vai acontecer com a corrente que eu vou aplicar em cada transistor. Bom, nós temos 2 situações no final desse teste. Se os transistores forem realmente originais, vendidos lá pela distribuidora e fabricados pela empresa americana que eu citei, pronto, aí nós vamos propor ao proprietário que ele compre então os outros transistores, os 8 transistores que são necessários, e aí o amplificador poderá receber esses transistores. Depois podemos comentar aqui da placa de proteção. Infelizmente, em algum momento da história do amplificador, alguém cometeu outro crime. Foram substituídos aqui os capacitores da placa de proteção por capacitores chineses modernos. Bom, de maneira nenhuma isso pode acontecer. Isso aqui tem que ser substituído. Lá embaixo nós temos moderno, que tem uma característica diferente, ou melhor, inclusive melhor, mais avançada, do que o relé que a gente encontra aqui. Bom, fora isso, que a gente pode pontuar, não deveria ter sido feito desse jeito, né? Ali a gente vê outra. Isso aqui, infelizmente, só o que eu posso dizer é que é falta de capricho mesmo. As chaves seletoras, elas terão que ser muito limpas, muito lavadas com álcool isopropílico,
como tem oxidação nos contatos, nós não conseguimos limpar com álcool. Então, o que a gente faz? A gente usa braço. Isto, literalmente, braço. Aquele produto que é feito para limpar metais. Lava esses contatos com braço. Quando eles estiverem brilhando, lava com álcool isopropílico. E depois, secador de cabelo no morno, para a chave ficar brilhando de novo. E é isso que acontece. Ela fica brilhando mesmo. Bom, nós temos aí outros conectores aqui, né, que precisam ser todos limpos. Aqui, os potenciômetros deslizantes, com certeza eles têm sujeira dentro, por menos que seja. Então, a gente precisa desmontar eles. Aqui foi cometido outro crime, uma atrocidade com a originalidade desse amplificador. Foi substituído a lâmpada por um LED. Aqui nós vamos propor que isso seja devolvido à lâmpada original. Essa lâmpada existe ainda. E... no mais de problemas são isso. Agora vamos falar sobre o que nós vamos propor para o proprietário. O transformador, depois de limpo, que ele tem sinais de oxidação, a gente vai pintar então ele de preto. Claro que para fazer isso tem que tirar ele daqui, lógico, né? Nesse momento a gente já passou por toda a parte de desoxidação, a gente já passou por toda a parte de lavagem de placa. Agora a gente vai começar na fase de troca de componentes, de substituição de componentes. Vamos começar pela placa de proteção. Na placa de proteção, como eu falei, esses capacitores eletrolíticos têm que ser substituídos. Então, aqui a gente vai retirar todos esses eletrolíticos e colocar aqui capacitores eletrolíticos Nishcon. Esse relé a gente vai propor substituir por um relé Onron NY, que é um relé moderno de alta velocidade de comutação. Bom, esta é a placa de proteção. Nós vamos propor a substituição por dois capacitores eletrolíticos de 22 mil microfarad por 100 volts, Nippon, que são capacitores de alto nível, e aí a gente vai ter uma filtragem garantida aqui nesse local. Os diodos, que parecem ser os diodos originais, nós também vamos propor substituir. Aqui nós vamos usar diodos axiais ultra rápidos, de alta velocidade, de 6 amperes 200 volts. Então, substituímos os eletrolíticos, substituímos os diodos. Aqui nós temos a placa do regulador e a parte de filtragem. Bom, qual a importância dessa placa? Aqui nós temos um transistor de cada lado e nós temos aqui um regulador baseado na topologia com Zener. Vou mostrar inclusive no circuito. Olha lá que legal. Se você já fez fontes simples de bancada, fontes principalmente usando o modelo antigo, né? Você já conhece essa topologia. Um transistor NPN na parte de baixo, um transistor PNP na parte de cima, positivo e negativo. E aqui um diodo Zener de cada lado, né, que regula essa tensão de saída. A tensão vem lá do transformador e é feita então uma retificação, uma filtragem, e entra então no regulador e daqui saem as tensões, mais 13, menos 13 volts. Por que essas tensões são importantes? Porque essas tensões alimentam a parte de áudio lá da placa fone, de alta frequência, e a parte do RAA. Então, a tensão que vai ser entregue aqui, ela tem que ser muito retificada, ela tem que ser livre de qualquer interferência. O que nós vamos propor aqui nessa placa então? A substituição desses capacitores originais, que são de 470 micro por 40 volts, por capacitores axiais Sprague Atom. São capacitores de altíssimo nível de qualidade, eles são de 500 microfarad por 50 volts, e a gente vai entregar então lá para a etapa de audiofrequência RAA uma tensão mais 13, menos 13, absurdamente retificada. Bom, vamos falar assim para não sermos muito técnicos. Agora nós vamos aqui para a parte da frente e nós vemos então a placa amplificadora tem aí capacitores eletrolíticos e aqui nós vamos substituir por capacitores Nishcon também. São capacitores especiais para áudio. Eles não são os mesmos que tem lá na parte retificadora e de filtragem. Aqui nós falamos de capacitores de áudio. Aqui nós temos o amplificador de tom. E a importância desses capacitores aqui serem os capacitores de alto nível é que o áudio simplesmente passa por aqui. Então, aqui não aceita nada menos do que capacitores especiais para áudio.
Finalizando e resumindo, placa fono RIAA. Aqui, essa aqui praticamente dispensa os comentários, né, quando nós falamos disso. Mas aqui, então, nós vamos propor a substituição também dos capacitores eletrolíticos por capacitores especiais para áudio. Também vamos propor a substituição desses capacitores aqui. E ela vai ter que receber aqui capacitores especiais para áudio também. E assim a gente conclui esse vídeo com todos os detalhes que nós vamos propor para o proprietário. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado dessa análise técnica.